Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 30 de março e o Bora RN está começando. Vamos agora aos destaques do dia. 20 doses de Coronavac desaparecem de posto de saúde em Mossoró. Em São Tomé, bandidos invadem banco, explodem cofre e fogem com dinheiro. Começam a funcionar em Natal mais 2 drives de vacinação exclusivos para a segunda dose da vacina de Oxford. Hospital Universitário Onofre Lopes abre mais 9 leitos críticos para pacientes com Covid-19. Comitê científico recomenda toque de recolher para o fim de semana da Páscoa. Vamos entrevistar o pesquisador Igor Moraes sobre essa e outras recomendações. Você também vai ver que o mês de março deve ser o pior da pandemia até aqui, segundo pesquisadores da UFRN. E ainda ao vivo, o professor André Cury analisa os resultados do Enem divulgados na noite desta segunda-feira. O Bora RN está no ar. A gente abre com uma notícia grave e preocupante. 20 doses da vacina contra a Covid-19 simplesmente desapareceram de uma unidade de saúde de Mossoró. A informação foi confirmada pelo jornalismo da TCM, nossa parceira, e também pela Secretaria de Saúde de Mossoró. A repórter Elisângela Moura conta os detalhes para a gente. Um fato lamentável foi registrado na manhã de hoje aqui na rua Major Romão, na UBS, a Unidade Básica de Saúde Caique, do bairro Belo Horizonte. 2 frascos correspondentes a 20 doses da vacina contra a Covid sumiram aqui da unidade. Segundo confirmação da secretária de Saúde do município, Morgana Dantas, ontem à tarde chegaram aqui na unidade 60 doses, justamente para imunizar o público-alvo dos 67 aos 69 anos de idade. Só que hoje pela manhã, quando as equipes chegaram para realizar esse trabalho, deram por falta de 2 frascos, o que corresponde justamente a 20 doses do imunizante. Ainda de acordo com a nota divulgada pela secretária de Saúde, nesse momento está sendo confeccionado um boletim de ocorrência e o culpado, o responsável, deverá ser punido de acordo com a lei. Diante da situação, a vacinação contra a Covid aqui na UBS Caique, do bairro BH, está suspensa agora pela manhã e deverá retornar à normalidade no horário da tarde. Como disse Elisângela Moura, a Prefeitura de Mossoró comunicou à Polícia Civil hoje pela manhã o desaparecimento dos 2 frascos da Coronavac, cada um contendo 10 doses do imunizante. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde também determinou a abertura de sindicância administrativa para apurar esse caso. E do Oeste, a gente vai para a região Agreste Potiguar, porque em São Tomé aconteceu um crime que aterrorizou moradores da cidade. Por volta das 3h30 da manhã de hoje, uma quadrilha saiu atirando pelas ruas, inclusive contra o posto policial onde estavam os PMs, para coibir a ação da polícia. Eles invadiram um banco, explodiram o prédio e destruíram tudo, e também uma lotérica, onde arrombaram o cofre e fugiram com o dinheiro. Para impedir reforço policial de cidades vizinhas, colocaram grampos na estrada e ainda incendiaram um carro no momento da fuga. Até o momento, ninguém foi localizado. Agora a gente fala da vacinação na capital porque a Prefeitura coloca em funcionamento, a partir de hoje, mais 2 drives, um na UNP, da Avenida Roberto Freire, e outro no ginásio Nélio Dias. Esses 2 locais servirão exclusivamente para a aplicação da segunda dose da vacina de Oxford. Antes do início da vacinação e da própria abertura do drive na UNP da Avenida Roberto Freire, uma fila longa de carros já estava formada. Todo mundo esperando a hora para tomar a segunda dose da vacina. Desde que horas o senhor está esperando aqui nessa fila? Às 6 horas da manhã. Às 6 da manhã. É um alívio, né? Pelo menos a gente se sente
parcialmente imunizado. Apesar de que a gente não fica imunizado de imediato, né? Ainda tem que esperar mais alguns dias, mas é uma sensação de alívio, de que a gente vai passar por tudo isso, vai dar certo. Aqui no drive da UNP da Roberto Freire estava previsto atendimento somente para quem chegasse de carro, mas uma fila grande de pedestres se formou e para que essas pessoas não voltassem para casa sem receber a segunda dose do imunizante, a equipe organizou esse lugar para agilizar o atendimento. A gente não perdeu, né? Não demos viagem. E foi bom, né? Graças a Deus vamos fazer a vacina e isso é o que é importante. Quem tomou a vacina de Oxford precisa ficar atento às datas de comparecimento para a tomada da segunda dose. De acordo com o escalonamento montado pela Prefeitura, as datas de aplicação nessa nova fase seguirão a seguinte ordem. Imunizados com a primeira dose entre os dias 27 e 31 de janeiro devem procurar os drives entre 30 e 31 de março. Quem tomou a primeira dose entre os dias 1º e 4 de fevereiro precisam comparecer entre os dias 1º e 2 de abril. Já quem tomou a primeira dose entre os dias 5 e 9 de fevereiro devem comparecer entre 3 e 4 de abril. Quem tomou a primeira dose entre os dias 10 e 14 de fevereiro precisam procurar os drives entre 5 e 6 de abril. Os vacinados com a primeira dose de Oxford entre 15 e 16 de fevereiro precisam comparecer aos drives nos dias 7 ou 8 de abril. Vacinados entre 17 e 18 de fevereiro, procurar os drives entre 9 e 10 de abril. E quem tomou a primeira dose de Oxford entre os dias 19 e 22 de fevereiro, a orientação é procurar os drives entre 11 e 12 de abril. Como são muitas datas específicas, é preciso redobrar a atenção às informações dadas pelas equipes de aplicação das vacinas e que constam no cartão de vacinação individual. Os drives da Roberto Freire e do ginásio Nélio Dias funcionarão sempre das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Segue diminuindo, mas ainda lentamente, a fila de pacientes críticos à espera de um leito aqui no estado. Hoje, no meio da manhã, estava em 78 pessoas para 14 vagas disponíveis. 67 dessas pessoas, desses pacientes, da Grande Natal e 11 da Central do Oeste. A ocupação de leitos de UTI e semi-intensiva estava em 96% no Rio Grande do Norte e 95% na região metropolitana. Oeste, 98% e Seridó, 97,5%. Agora a gente vai ver a situação, se continua a mesma ou se a fila de pacientes já reduziu um pouco. A gente vê que a taxa de ocupação se mantém praticamente a mesma, né? Rio Grande do Norte aí beirando os 97%. Enquanto essa fila de pacientes graves for grande, essa taxa de ocupação não baixa, né? E a gente também tem a fila de pacientes à espera de um leito de UTI para saber, 71 já caiu um pouquinho em relação às 10h30 da manhã, que foi o horário que a gente colheu essas informações. 71 pacientes graves para 12 leitos críticos disponíveis, 17 aguardando o transporte para um leito aqui no nosso estado. Bom, a boa notícia é que o Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal, abriu mais 5 novos leitos de UTI Covid e 4 de tratamento semi-intensivo para pacientes com a doença. Ou seja, temos mais 9 leitos críticos exclusivos para a Covid-19. O Regula RN registra a existência de 14 leitos de UTI no total, no UOL, no Hospital Onofre Lopes, e na manhã de hoje, apenas um desses leitos estava vago. O mais recente relatório construído por pesquisadores do LAIS, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN, faz uma análise dos primeiros meses deste ano no cenário de pandemia de Covid-19 aqui no estado. O documento traz informações sobre o aumento de internações e faz recomendações importantes aos governos e à sociedade. Entre elas, da última avaliação, a possibilidade de decreto de toque de recolher entre sábado e domingo, envolvendo o feriado da Páscoa. Quem vai explicar isso para a gente agora é Igor Moraes, que ele é pesquisador do LAIS e do NAVE, que é o Núcleo Avançado de Inovação Tecnológica do IFRN. Essa medida, Igor, boa tarde, como seria, né, esse toque de recolher que vocês recomendam, se realmente seria algo integral, né, no feriado da Páscoa, e se vocês acreditam que esse toque é necessário para coibir aglomerações, que as pessoas saiam, se reúnam, promovam algum tipo de aglomeração, viagem pelo estado? Boa tarde.
Boa tarde, Mariana. Boa tarde aí aos telespectadores da Band. Então, Mariana, desde o final de janeiro, né, até todo o mês de fevereiro, nós observamos uma demanda crescente da taxa de solicitação de leitos, tanto os leitos críticos como os leitos clínicos em nosso estado. E hoje essa é uma situação bastante preocupante, porque como você mesmo apresentou há pouco, a taxa de ocupação ela está muito elevada. Ocorre que, desde quarta-feira da semana passada para cá, nós estamos observando uma tendência de queda nesse número de solicitações e nós queremos que isso seja firmado, ou seja, todas as ações, dentro daquilo que é possível, que nós podemos fazer para coibir o avanço dessa doença, são válidas. O toque de recolher, ela vem exatamente nesse sentido, né, de tentar fazer com que a população, né, cumpra com as recomendações que nós estamos dando e que a gente consiga, de fato, reduzir. Porque nós somos um povo muito caloroso e o período da Páscoa, né, é uma data bastante importante para os brasileiros. Nós gostamos de estar com os nossos parentes, estarmos juntos, mas, infelizmente, não é o momento para esse tipo de confraternização, Mariana. E seria já para iniciar na sexta-feira, por exemplo, indo até a madrugada da segunda-feira? Exatamente, né? Porque o que acontece, né? Esse final de semana agora, nós vamos ter aí o chamado feriadão, né? Nós vamos ter essa situação. Então, quanto antes nós conseguirmos promover isso, lógico, a gente tem que ter sempre esse cuidado de nunca colocar um remédio, né, que seja ou numa medida a mais ou numa medida a menos. A mais, ao ponto de prejudicar demais o paciente, no caso a sociedade, ou de menos, ao ponto de ele não trazer uma efetividade. Então, a gente estimou que esse período que nós estamos sugerindo, é apenas uma sugestão, seria o necessário para a gente continuar com essa nossa tendência de queda da taxa de solicitação de leitos. A gente vê que as escolas particulares estão paradas, né, durante esse decreto estadual, mas há previsão de retorno na próxima segunda-feira. Vocês também fazem uma sugestão quanto a isso, né, para que o ensino seja híbrido? Exatamente, Mariana. Essa questão do ensino híbrido, ela vem até mesmo para pensar na questão da saúde mental dessas crianças, né? As crianças, os adolescentes que tempo em casa. Nós já vivemos aí um período do ano passado muito complicado e a sugestão do ensino híbrido é também falando que não é que todos vão voltar, vamos tentar voltar aí seguindo regras claras e rígidas de distanciamento, de regras sanitárias, com o uso de máscara, com o uso de álcool gel. É importante, né, que os pais eles também participem desse processo, né? Não vão ser todas as crianças que devem voltar, porém, nós precisamos também observar, né, o retrato do próximo final de semana. Será que essa tendência de queda que nós estamos observando, ela vai permanecer? Então, é preciso que isso também seja levado em consideração, mas o que nós observamos hoje é que vai ter essa tendência de queda. Nós temos também uma expectativa, né, que haja um aumento da quantidade de leitos, que o Rio Grande do Norte alcance aí mais de 400 leitos, que visa também desafogar nessa fila que a gente vem percebendo, que os sistemas de regulação vêm demonstrando com muita transparência para a sociedade, e isso é fundamental. E para a gente encerrar, gostaria que falasse também sobre a recomendação da prioridade na vacinação dos profissionais de educação física. Vocês acreditam que eles estão mais expostos do que outros profissionais? Não diria que eles seriam mais expostos, Mariana, mas eu digo que o profissional de educação física, né, hoje ele não atua somente em academias, muito embora existam essas restrições em relação às academias, mas existem muitos personal trainers, pessoas que precisam prestar um serviço de saúde para pessoas que estão com comorbidade, pessoas que estão em processo de recuperação fisioterápica. Então, da mesma forma que o fisioterapeuta acompanha esses pacientes, né, uma vez encerrada essa ação do fisioterapeuta, quem vai dar continuidade é o profissional da educação física. Então, ele
tem essa capacidade de circular entre vários ambientes, até mesmo para fazer um atendimento domiciliar, em alguns casos remoto, mas não em alguns outros casos faz necessário esse atendimento domiciliar. Nós entendemos que ele se enquadra nessa categoria de profissional de saúde e que precisa também ser vacinado para não ser um agente de contaminação, né, um propagador do vírus na nossa sociedade. Entendido. Muito obrigada, então, Igor, pela sua participação aqui no Bora RN. Vamos aguardar, né, essa renovação não decreto, com medidas mais rígidas, com esse toque de recolher ou não. E, em qualquer momento, a gente pode retornar com a entrevista para esclarecer outros pontos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mariana. Boa tarde. Boa tarde. Bom, um ano de pandemia, ainda tem gente que se recusa a usar a máscara, mas quando isso acontece em áreas comuns do condomínio, pode doer no bolso. Para o Watson, usar máscara no elevador é fundamental. E ai do vizinho que tentar entrar sem a proteção. Eu tenho uma filha de 2 anos e uma filha de 1 ano que nasceu no início da pandemia. E, assim, eu não deixei a pessoa entrar no elevador. Aqui nesse condomínio da Vila do Pan, na zona oeste do Rio de Janeiro, deixar de usar máscara nas áreas comuns pode doer no bolso. Na sala da administração, todo o condomínio é monitorado nessa tela. Quem for flagrado sem máscara, primeiro recebe uma advertência verbal. A segunda é por escrito. E se desrespeitar a norma pela 3ª vez, é multado. Não adiantou o apelo da mídia, o apelo nosso, botando letreiros, comunicados de internet, nada disso estava adiantando. Partimos para um método mais radical. A multa é no valor de uma cota do condomínio, R$ 900, mas ela pode chegar até R$ 9.000 em caso de reincidência. E não é que surtiu efeito? Até agora, ninguém precisou ser multado. O Rio de Janeiro está com 680, segundo a televisão hoje, pessoas em fila de UTI. Então, por que não proteger? A gente mostrou aqui uma reportagem sobre os 2 drives exclusivos para a vacinação, né? A segunda dose da vacina de Oxford, inclusive mostrando as datas direitinho para quem se vacinou, né, com a primeira dose de Oxford. A gente falou que são 2 drives, um na UNP da Roberto Freire e outro no ginásio Nélio Dias. Pois bem, quem procurou o Nélio Dias não conseguiu se vacinar ainda. Segundo a Secretaria de Saúde de Natal, eles enviaram esse comunicado, houve problemas com a montagem da estrutura e com a equipe. Portanto, hoje não será mais possível, mas amanhã isso deve ser normalizado. Então, hoje não deve procurar o ginásio Nélio Dias, apenas a UNP da Roberto Freire. Segundo aqui a nota, a UNP da Roberto Freire, ok, está dando certo para vacinar a segunda dose de Oxford. Porém, Nélio Dias ainda não. A gente também tem os dados aqui atualizados sobre os óbitos no Rio Grande do Norte nas últimas 24 horas. A gente vê, né, que tem se mantido alto, né, acima de 10 óbitos nas últimas 24 horas. Então, foram 15 mortes confirmadas, sendo 7 delas em Natal, 1 em Mossoró, 3 em Parnamirim, 1 em Santa Cruz, São Gonçalo do Amarante, uma morte em Serra do Mel e uma em Serrinha, totalizando aqui no Rio Grande do Norte 4.474 óbitos por Covid-19. E os natalenses pretendem gastar menos de R$ 100 com as compras de Páscoa este ano. Veja agora esse e outros destaques do dia. 39% dos 607 natalenses entrevistados pela FEComércio, agora em março, disseram que vão às compras nesta Páscoa. Eles devem gastar, em média, R$ 92, 6,7% a menos que no ano passado. A maioria, 92,4%, diz que vai presentear com chocolates. Os que não pretendem ir às compras alegam, entre os principais motivos, falta de dinheiro e a pandemia. A pesquisa mostra ainda que quase 95% afirmam que não pretendem viajar na Semana Santa deste ano, 12,5% a mais que no ano passado. Começa hoje a vacinação de autistas e pessoas com síndrome de Down com 18 anos e mais aqui em Natal. A aplicação das doses acontece na sede da OAB, que fica em Candelária, zona sul da capital, das 8 da manhã às 4 da tarde. É preciso apresentar comprovante de residência e documento que ateste o autismo ou a síndrome de Down.
O setor produtivo potiguar recolheu nos 2 primeiros meses deste ano 11,2% a mais de ICMS que no mesmo período do ano passado. As empresas repassaram ao Estado pouco mais de R$1 bilhão em imposto, enquanto que em 2020 foram 980 milhões de reais. Esse é o melhor resultado em termos nominais desde 2017, quando começa a série histórica. Os dados são do Sebrae RN. E antes da gente ir para o intervalo, um alerta, né, que a gente conseguiu apurar aqui e confirmar a informação de que realmente aconteceram assaltos às pessoas que ficam dentro dos carros, né, naquela fila esperando pela vacinação. Hoje pela manhã teve ali em Petrópolis, né, no bairro de Petrópolis, na leste de Natal, no drive que fica no Palácio dos Esportes. Então a fila se estende muito, os carros ficam parados, muitas vezes mulheres sozinhas, né, idosos, e aí chegam os assaltantes de moto e levam pertences dessas pessoas que estão prestes a se vacinar, né? Um dia tão feliz, mas que pode acabar triste por uma situação como essa. Então, fiquem atentos e sigam as recomendações, né? Às vezes não precisa chegar tão cedo e ficar nessa fila enorme, né? Tem outros horários mais tranquilos que você pode procurar para não correr esse risco de ser assaltado. Agora a gente vai para o intervalo e na volta você vai ver que Natal tem a maior taxa de letalidade por Covid-19 em 4 cenários analisados por pesquisadores da UFRN. E ainda vamos falar de Enem ao vivo com o professor que vai fazer um balanço sobre os resultados divulgados ontem. Não saia daí que a gente volta já. Ninguém esperava, né? Mas o mês de março foi até hoje o pior da pandemia. A análise é de especialistas do Departamento de Infectologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os professores do Departamento de Infectologia da Universidade, que também realizam pesquisas sobre tratamentos relacionados à Covid, explicaram a real situação do Rio Grande do Norte frente à doença. Para os cientistas, o RN tem apresentado taxas de mortalidade preocupantes em comparação com a média nacional. O mês de março de 2021 é o mês mais grave da pandemia no Rio Grande do Norte e também no Brasil. De forma que vamos bater os recordes certamente até o dia 31, tanto no quantitativo de óbitos, que o mês de junho do ano passado é que detinha esse recorde, mas o mês de março vai ultrapassar os números de junho do ano passado, como também do ponto de vista da quantidade de casos novos. O mês de março vai ter mais casos novos, já está praticamente emparelhado com junho do ano passado e vai desempatar, portanto, se tornando o pior mês da pandemia aqui no Rio Grande do Norte, é o que os números apontam. Ainda segundo os pesquisadores da UFRN, autoridades médicas dos Estados Unidos, como também da Europa, já descartam totalmente a utilização da ivermectina e de outros medicamentos no chamado tratamento precoce contra a Covid-19. Os pesquisadores ainda alertam que a utilização indiscriminada desse tipo de medicamento pode resultar em prejuízos futuros para toda a população norte rio-grandense. Os números da epidemiologia, eles não podem aprovar um medicamento. Para isso, são necessários os ensaios clínicos controlados, duplo cego, etc., que são as ferramentas científicas para definir se um tratamento é adequado ou não. Porém, a epidemiologia, ela pode perceber os efeitos de uma boa terapêutica. Por exemplo, no que toca a poliomielite, nós não vemos mais casos de poliomielite porque a vacina efetivamente funciona. No que toca a Covid, muitos lugares que já têm vacinado há mais tempo têm constatado uma redução importante do número de casos. É o caso de Israel, por exemplo, onde a economia já está voltando ao normal porque é o país que mais vacinou. Portanto, o esperável diante de uma boa terapêutica era que os números da epidemiologia também melhorassem. E isso nós não temos constatado. Os pesquisadores alertaram sobre o risco em não seguir as orientações expostas pela ciência, mesmo diante do avanço da vacinação. Passado um ano de pandemia, as orientações continuam sendo as mesmas. A melhor medida ainda hoje é o uso da máscara. O uso da máscara, o distanciamento, e você só pode ficar sem máscara se você está com aquelas pessoas que moram dentro da sua casa. Toda vida que você sai, vai para o seu trabalho, então você está lá na sede da Bandeirantes, está de máscara, vem para mim, usa de máscara, não adianta nada se lá você tira sua máscara, o seu câmera, tira a máscara e vocês vão tomar café sozinhos, juntos, né, sem máscara. Porque
nessa hora que você trouxe um contágio que veio de outro local, ele trouxe um contágio e um contamina o outro. Então, o uso da máscara, o distanciamento, até esse momento ainda é a principal medida, enquanto não consegue se vacinar a população praticamente como um todo, para a gente ter a repercussão nos índices de casos. É isso mesmo. E o vírus da fake news tem se espalhado tão rápido quanto o da Covid-19. 9 em cada 10 médicos dizem que a desinformação é um dos principais obstáculos no combate ao coronavírus. O vírus foi criado em laboratório. Usar máscara traz risco à saúde. Cloroquina cura 90% dos pacientes de Covid. Essas são todas notícias falsas que durante a pandemia se espalharam pelas redes sociais e em grupos de WhatsApp. Quando é WhatsApp eu costumo nem ler, porque eu já fico com medo de ser fake news, eu nem leio, assim. Tem alguns fios que você já sabe que talvez não é verdade, né? Uma pesquisa da Fiocruz, feita com profissionais de saúde, mostrou o alcance da desinformação. 76% dos entrevistados relataram atender pacientes com algum tipo de crença em notícias falsas, como medicamentos e tratamentos ineficazes contra a Covid. 90% consideram as fake news um obstáculo grande no combate ao vírus. Gente, fake news também mata. A gente ainda está cansado de ver essas pessoas morrendo. Segundo esse sociólogo, as informações falsas se difundem mais rapidamente, pois despertam emoções fortes, como medo, esperança ou indignação. Lembre-se que os mesmos germes encontrados no frango estão nas vacinas. Tem fabricantes de mentiras, né? Ela é uma indústria de desinformação, as pessoas são pagas para construir desinformação. A desinformação pode ter consequências graves, então sempre que receber uma notícia muito surpreendente, não compartilhe e confira sempre em fontes confiáveis. Não compartilhe, use a cabeça e não confie em pessoas, mas confie em comunidade que tem regras, como a comunidade jornalística e a comunidade científica. Aquela notícia duvidosa que chega por WhatsApp, você repassa ou você confere antes? Confiro, com certeza, confiro. Tem que conferir, viu? Muita responsabilidade sair espalhando notícia aí que você nem tem a confirmação. E agora a gente vai falar de Enem 2020, porque os resultados foram divulgados ontem e com eles um balanço também das provas. Em todo o país, entre os mais de 2.700.000 textos corrigidos, apenas 28 candidatos tiraram a nota máxima da redação. Mais de 86.000 zeraram a redação. Vamos falar agora, então, sobre o Enem com o professor André Cury, que está conectado via Skype com a gente. Para entender um pouquinho, professor, né? Muita gente zerou a prova, pouquíssimos tiraram a nota máxima. Tem aqui os dados que no ano passado foram 53 notas 1000 na dissertação e em 2018, 55. Esse ano, 28. Por que isso? A pandemia influencia de alguma forma nesses resultados? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, existem várias variáveis aí, né, que influenciam, né? A questão de ser um pouco mais rígido, aí tem a questão da pandemia. Na verdade, a gente nunca vai ter uma certeza o que de fato aconteceu. Sem dúvida, a pandemia ela influenciou diretamente na vida do aluno no ano passado, porque a grande maioria não conseguiu impor uma rotina de estudos. É dessa forma que eu procuro colocar para os alunos desse ano, né? A experiência que a gente trouxe do ano passado para essa é que na hora que eles não conseguem assumir aí e conseguem seguir a rotina, a matéria atrasa, isso termina desmotivando. E eu tive várias situações de alunos que jogaram a toalha por volta do mês de outubro, setembro. Então, sem dúvida alguma, a pandemia influenciou, mas saber indicar qual foi o principal fator e se foi apenas esse ou aquele, realmente fica difícil. Tiveram muitos faltosos, né? Um índice de abstenção muito alto. E eu já queria emendar na pergunta de a expectativa para esse ano, né? O que está sentindo justamente desses alunos, né? Com a experiência que já tiveram no ano passado com a pandemia, qual a expectativa para o Enem desse ano? Vamos lá. O ano passado a gente foi pego de surpresa, né? Quando suspenderam as aulas, eu acho que no dia 17 para o dia 18 de março, e foi quase a mesma data esse ano, acho que esse ano foi de 18 para 19. Vixe Maria, peraí só um minuto. Deixa eu desligar aqui. Vamos lá. E aí
O ano passado a gente ficou meio foi pego de surpresa. As aulas, eu estava transmitindo as primeiras aulas pelo Instagram, né? Os alunos, eles ainda não estavam acostumados e foi uma dificuldade muito grande deles se adaptarem a esse novo modelo, mas eu acho que agora eles já estão mais adaptados, eles sentiram menos, eles se preocuparam menos. A maior preocupação deles é se ia ser o mesmo tempo que foi o ano passado, né? E aí, mas eles estão preparados, estão mais adaptados. E acredito que a gente volte aí, né, que tudo comece a se regularizar com a vacina, com esse isolamento, para que a gente possa voltar o quanto antes. Então, são expectativas melhores, né, para esse ano e para os resultados também, né, professor? Não, sem dúvidas, sem dúvidas. Tá ok, então. Muito obrigada pela sua participação. Foi rapidinho que o jornal já está terminando, viu, professor? Mas a gente conversa mais numa ótima outra oportunidade. Inclusive, queria até acrescentar que, apesar do número alto de pessoas que zeraram, eu observei que muita gente, que no geral, subiu a média das notas, exceto em matemática, mas no restante teve uma nota melhor, não foi? Foi. Mas, assim, normalmente matemática, porque o que influencia diretamente neste argumento é a questão do TRI, né? E matemática realmente, eu acredito que seja a matéria que, de um modo geral, se for feita uma pesquisa, é a que o aluno, é a mais difícil. De fato, tem dificuldade, exatamente. Eu que o diga. Tá bom, professor. Muito obrigado pela oportunidade de estar podendo fazer parte desse momento com vocês aí. Excelente trabalho e até uma próxima. Obrigada. E assim a gente encerra o Bora RN de hoje. Nos encontramos amanhã às 12h35. Até lá.